Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje, galera, eu vou estar ensinando vocês a fazerem um corte e a montagem da janela da linha Suprema, duas folhas. Com qual observação, galera? Com a pingadeira na parte superior da janela, tá bom? Aí eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu já ensinei vocês a cortar e montar a janela da linha Suprema, tanto de duas folhas, de três folhas, porém nenhuma delas eu ensinei com a pingadeira, com uma báscula na parte superior, onde eu vou estar ensinando para vocês nesse vídeo, tá bom? Mas antes da gente começar, galera, eu peço desde já para você que está assistindo esse vídeo, deixar o seu like, deixar o seu comentário, é um prazer, vai ser um prazer estar respondendo a cada um de vocês, tá bom? Se tiver alguma dúvida também pode colocar lá nos comentários, que assim que eu parar um pouquinho aqui, eu vou estar lendo todas as perguntas com calma e respondendo a cada um de vocês, tá bom, galera? Vamos lá, o primeiro passo, galera, para vocês aprenderem a cortar e fazer a sua janela da linha Suprema, nesse modelo com pingadeira na parte superior dela, o primeiro passo é conhecer os perfis. Como eu sempre falo e já falei em outros vídeos que eu tenho aqui no canal, se você quiser conferir lá, janela de duas folhas, janela de três folhas, mas eu nunca fiz um vídeo com a janela de duas folhas com essa pingadeira. E todas elas eu ensino a mesma coisa, galera, você tem que conhecer o perfil. Se você não conhece o perfil, tudo bem, mas que você pelo menos reconheça ele na hora de você for comprar, entendeu? Para você não comprar errado e na hora da sua montagem você ter problema. Então, o primeiro passo é conhecer os perfis. E como é que eu faço, galera? Eu gosto de fazer, na verdade, para não se confundir com os perfis e assim eu comprar o material certo, galera. Eu divido a minha janela em duas partes. Eu divido a minha janela, parte dos quadros, que eu digo que é a parte de fora da janela, que são os dois SU 007, tá? Que eu coloquei aqui. E os trilhos, o trilho inferior, o trilho do meio e o trilho superior. Então, esses perfis eu chamo de quadro. Então, eu gosto de dividir o quadro e as folhas. Como são duas folhas, eu gosto de dividir as folhas. Essa divisão me ajuda na hora de eu fazer tanto a montagem quanto reconhecer os perfis, tá bom? Então, aqui eu dividi e mostrar para vocês aqui. Aí a divisão ficou assim, ó, tá vendo? Ó? Quadro e folhas. Tá vendo? Eu botei aqui do lado para vocês terem uma noção. Quadro e folhas. Então, o quadro é a parte de fora, que são os trilhos, e as folhas, as duas folhas de correr da parte de dentro. E vamos lá. Quais são os perfis que eu uso para fazer o quadro? O quadro, como eu falei para vocês, a parte de fora. Os perfis são aqui, ó, galera. Eu anotei todos eles aqui, ó, para vocês terem uma noção. Então, a parte do quadro é esse aqui, ó. Sul. Para essa janela aqui, tá, galera? SU 004, que é o perfil de cima, tá ok? Eu botei aqui para vocês terem uma noção, ó, tá? SU 004, SU 001 e SU 002. 001 é o trilho do meio, SU 002 é o trilho de baixo. Então, esses três perfis aqui já completam a largura do trilho, tá bom? Todos eles reconhecidos pelo SU, tá bom? Linha Suprema. SU 007, tá? SU 007 é o SU que faz o fechamento com os trilhos, é as duas alturas. Então, repara que são dois perfis do mesmo tamanho, SU 007, SU 007. Então, SU 007, SU 002, SU 001, 004, já fechou meus quadros. São esses os perfis que eu preciso para poder estar fazendo os quadros da minha janela, tá bom? Agora, a parte das folhas. Parte das folhas. Vamos lá. SU 039. SU 039, galera, é o SU da parte da folha que vem um fecho. Então, eles são dois perfis desse. Um na direita e um na esquerda. Então, são dois SU 039. Então, botei aqui, ó, SU 039. SU 040 e SU 041, eu botei aqui para vocês terem uma noção, faz parte das folhas. SU 040 e 041 é a que faz a mão de amigo entre os dois perfis aqui no meio. Eles se encontram no meio. Então, é o SU 040, SU 041, tá bom? SU 053 é a largura das folhas. Então, são quatro
são 4 SU 053 que faz o fechamento das folhas. Os dois da largura na parte superior e os dois da largura na parte inferior, que aí faz o fechamento das folhas. Então, o SU 053, 4 pedaços, tá bom? E o SU 102 e o SU 008, galera, eles são um baguete, onde eles são só cortados no final, mas eles fazem parte da folha, tá? O SU 102, ele fecha, onde nós vamos colocar o vidro. Isso eu vou estar mostrando para vocês como se faz, tá bom? E o SU 008 é o que nós chamamos de corta-luz. É um perfil que entra entre o SU 007 e o SU 039, que é a altura da folha, entra um perfil SU 008, aonde ele faz a parte do trinco, a tranca do fecho dessa folha da linha suprema. Então, ele entra tanto um desse lado quanto um do outro lado. Então, ficam 2 SU 008 para poder fazer esse fechamento. Galera, esses são todos os perfis que você precisa para fazer a janela da linha suprema nesse modelo de pingadeira. E é claro, galera, a pingadeira, que eu também vou estar mostrando para vocês quais são esse perfil, tanto essa pingadeira quanto de toda essa janela. Vamos lá que eu vou mostrar agora para vocês. Para adiantar o vídeo, eu já fiz o corte, tá? De toda a janela, tá bom? Para vocês, para não perder tempo cortando, se você quer aprender a fazer esse corte lá naquela minha máquina lá de corte, galera, tenho vídeos aqui no canal, dá uma olhadinha lá, onde eu faço o corte de porta, corte de janela, e eu ensino como se faz o corte nessa máquina aqui, tá bom? Mas vamos lá, eu já fiz o corte, como eu mostrei para vocês, SU 053, que são a largura das folhas, aqui ó, 4 peças, como eu falei para vocês. Esse aqui é o SU 053, é onde entra os carrinhos e faz a parte de cima, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo da folha de correr, tá bom? Esses daqui são as 4 peças, que é o SU 053. Aqui, como eu falei para vocês, é o SU 040 e o SU 041 e 2 SU 039. Quais são esses daqui? Esse daqui é a altura da folha, como eu falei para vocês aqui, a altura da folha, que faz o fechamento das folhas. Então, esses perfis vão se unir com esses 4 aqui para poder fazer 2 folhas, tá bom? E como eu falei para vocês, como são 2 fechos, um de um lado e o outro do outro, um na direita e outro na esquerda, então são 2 SU 039 da mesma medida, tá bom? Praticamente esse aqui, praticamente não, esses são os perfis das folhas. A parte da pingadeira, como eu falei para vocês, galera, essa aqui é a pingadeira, tá bom? Ela vem com adesivozinho protegendo direitinho para não arranhar, mas essa aqui é uma chapa. Repara bem que é uma chapa de alumínio bem rígida, tá? E ela é colocada na parte superior da janela, como eu falei para vocês no início, tá bom? Aí eu tenho aqui, ó, o SU 007, que já entra a parte dos quadros. Como eu falei para você, a parte do quadro eu divido em 2 partes, folha e quadro. A partir do quadro, a altura, SU 007, vamos lá, como eu botei no papel para vocês. SU 007, quanto um de um lado quanto do outro, 2 pedaços de SU 007. E os trilhos, a largura dos quadros, como eu falei para vocês. O SU 004, tá vendo? O SU 001 e o SU 002, que é o trilho da parte de baixo da janela, tá bom? Então, esses 3 perfis é o que eu preciso para poder estar montando o meu quadro, que vai se unir com o SU 007, tá bom, galera? Galera, tendo alguma dúvida, quais são esses perfis, como você encontra, galera, procura o catálogo, eu sempre ando com o catálogo do lado. Esse catálogo também tem na internet, então dá uma procurada lá que você vai achar todos os perfis da linha Suprema. Aí você pode procurar lá na internet que você vai encontrar esse catálogo aqui também, galera. E ele me dá todos os perfis, como eu falei para vocês, ó. SU 001, SU 002, são os perfis que eu coloco para minha janela da linha Suprema, tá? E não só, galera, encontro perfis de 2 folhas, também como perfis de 3 folhas. E nesse catálogo é muito bom você chegar e conferir para você comprar o seu material certinho, sem ter problemas, tá bom? Agora, galera, a gente vai para a parte mais importante do vídeo, o corte, tá? As folgas, para você cortar a sua janela certinha, para não ter nenhum tipo de problema. Galera, isso aqui é as folgas que eu faço com as minhas janelas
dá certo, dá super certo. Inclusive, essa janela que eu estou cortando aqui já é de um cliente e eu já estou cortando ela para uma fabricação do próprio cliente nosso, tá bom? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, eu divido em quadro e folhas. E aí eu botei aqui quadro, altura. A altura do quadro, como eu ensinei para vocês, é o SU 007. Como eu expliquei para vocês, 2 SU 007, um de um lado e outro do outro. A altura dele, quais são as folgas, galera? Sempre vai ser menos 5, tá ok? Essa medida aqui foi a medida que o vendedor tirou, a medida exata do vão lá, tá? Ele não deu nenhuma folga, ele não tirou nenhum milímetrozinho, ele só me deu a medida exata do vão. Então, eu dou a folga aqui. Então, para dar folga, eu faço medida, tá? Como eu botei altura, a altura dessa minha janela é 1,4 m, a medida que ele me deu. 1,4 m menos 5 milímetros. Menos 5 milímetros. Essa folga sempre vai se repetir. Galera, eu até marquei aqui de lápis para vocês entenderem, tá? Essas folgas aqui, elas sempre vão se repetir. Então, vai ser menos 5, que vai dar 1,4. Ou seja, 1,4 m. Aí eu já vou cortar o SU 007, 2 pedaços com 1,4 m, como eu coloquei aqui para vocês, tá? 2 pedaços do meu SU 007 com 1,4 m, como tá cortado aqui já para vocês, tá bom? A mesma coisa agora, vamos lá. A altura, largura dos quadros, tá? Que são os trilhos, para poder fechar com o meu SU 007. Que é o SU 004, 001 e 002, como eu expliquei para vocês, tá? 004, 01 e 02. A largura deles vai ser sempre menos 32, vai ser medida, ou seja, a medida que eu tenho do meu vão, 1,54,5 menos 32, que vai dar 1,51,3. Então, eu vou cortar um pedaço de cada. Um pedaço do 04, um pedaço do 01 e um pedaço do 02 com 1,51,3 m. Então, sempre vai se repetir, ó, largura. Eu botei aqui embaixo para vocês entenderem, ó. Largura da minha janela. Aí, eu botei aqui embaixo. Menos 32. Sempre vai se repetir essa folga, menos 32. 1,51,3. Galera, e essas medidas aqui, elas mudam. Essas daqui, tá? Ó. 1,4,5, 1,54,5. Por que elas mudam? Eu não marquei elas aqui. Porque as folgas são essas. Mas essa medida aqui pode ser qualquer medida. A minha janela aqui pode ter 1,60. O teu vão aí da sua janela pode ter 1,20 m. Então, esse 1,20 m vem para cá. O vão, a medida do seu vão vem para cá. Então, por isso que sempre as folgas são essas. Repetindo, tá bom, galera? Aí, como eu falei para vocês, ó, SU 004, um pedaço. SU 001, um pedaço, e o SU 002, um pedaço. São os trilhos, um pedaço de cada. Voltando lá, galera. Agora nós vamos para as folhas. As folgas das folhas, tá? Vamos lá. Folhas, como eu falei para vocês. A altura das folhas é o SU 039, 40 e 41, como eu ensinei para vocês. Eu vou pegar a medida da minha janela, que é 1,4 m, menos 5, como eu falei para vocês, sempre repete, menos 5. Agora, galera, que é o segredo, que vocês precisam prestar atenção para vocês não errarem. Eu botei aqui, ó, 17, né? Que no caso é 170. Menos 5, menos 170. Por que eu coloquei menos 170 aqui? Todas as vezes que a minha janela for essa pingadeira que eu mostrei para vocês, essa pingadeira aqui, a folga dela é 17. A medida que eu tenho da parte de cima até o centro do meu perfil do meio é 17 centímetros. Então, essa medida aqui também muda, tá bom? Você pode ter a sua janela aí com uma báscula com 30 centímetros. Você pode ter a sua báscula aí com 20 centímetros. Mas eu faço aqui, todas as vezes que eu corto essa pingadeira, eu tiro 17 centímetros. Então, esse 17 centímetros é 170. Então, ele entra aqui, ó. Como eu falei para vocês, ele entra aqui, por isso ele não repete. O que vai repetir é as folgas. Então, aqui, se minha janela lá fosse com 20 centímetros, aqui seria 200.
entendeu? Se fosse 25, seria 250. Então, essa medida aqui muda dependendo do padrão da sua janela. Então, esse padrão de pingadeira é 17. Então, vai ser a altura, que é 1,4,5, como da janela. Aí, bota na sua calculadora, menos 5, menos 170, que é 17, tá? Aí, eu boto aqui mais 10, que no caso seria 1 centímetro, menos 50. Então, esse menos 5 mais 10 menos 50, isso sempre vai se repetir, sempre vai se repetir. Então, vai ficar SU 0,39, 40 e 41 cortado nessa medida de 83 centímetros, tá bom? E aí, no caso, seria o SU 0,39, 2 peças, o SU 0,40, uma peça, e o SU 0,41, uma peça, tá bom? Como eu falei para vocês, o SU 0,39 são 2 peças porque levam um fecho de cada lado. Como eu falei para vocês, um fecho aqui, um fecho aqui. Então, SU 0,39 aqui, SU 0,39 aqui, 40 e 41 fazendo a mão de amigo no meio. Então, esses são os perfis da altura. Perfil da largura, tá? Mesma coisa. A folga é essa aqui. Galera, não tem erro. Você fazendo essa folga aqui, a sua janela vai ficar na medida certinha, não tem como errar. É só repetir essas folgas aqui que eu estou ensinando para vocês. Largura. Largura, como eu ensinei para vocês, é o SU 0,53, a largura das folhas, tá? Que são 4 peças. Então, vamos lá. Medida da largura, menos 32, menos 110, dividido por 2. Sempre vai ser essa folga. Medida, ou seja, 1,54,5 é a medida da minha janela, tá? 1,54,5 menos 32 menos 110 dividido por 2, que dá 70,1. 70,1 é o SU 0,53. Então, vai ser 4 peças do SU 0,53, tá ok? Nessa medida de 70,1. Galera, fazendo desse jeitinho aqui, não tem erro. Você repetindo essas folgas com cuidado, não coloca ponto, não coloca vírgula na sua calculadora. Você vai trabalhar com milímetros, sem folga, sem vírgula. Por exemplo, aqui é 1,54,5. Você vai colocar 1.545 na sua calculadora, sem ponto, sem vírgula. Ok? Fazendo desse jeitinho, a sua janela vai estar cortadinha. Assim como eu já cortei a minha, tá bom? Essa janela aqui é de um cliente que eu tenho. Nessa medida. Galera, não repare porque elas estão de cores diferentes, porque essa janela aqui vai para pintura eletrostática. Então, é uma tinta, né, sem medida, tá? Fora do padrão, na verdade. É uma tinta bege, não é preta, não é branca, é bege. Então, a gente vai estar mandando ela para pintura. É um padrão de um condomínio. Então, por isso que ela está colorida desse jeito. Mas você cortando desse jeito, galera, ó, como eu falei, 4 peças do 53, sabe? As alturas, pode fazer, não tem erro. Seguindo esse padrão aqui, você vai conseguir cortar a sua janela. Então, galera, tá feito aqui, tá o nosso vídeo. Se você não entendeu, se você tem alguma dúvida, coloca lá no comentário. Vai ser um prazer estar respondendo a cada um de vocês, entendeu? Fica aqui o meu forte abraço. Essa é a primeira parte do vídeo, onde eu ensino um corte. Em breve eu vou estar postando como se faz a montagem, o detalhezinho da montagem, passo a passo do corte, da maletar, na verdade, né? Fazer os rasgos, fazer as furações e a montagem dessa janela. Em breve, fica atento aí. Mas a primeira parte do vídeo está feita. Todas as folgas, seguindo passo a passo, com certeza você vai conseguir fazer o corte da sua janela. Valeu, galera? Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Fica aqui o meu forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!